Sejam bem-vindos mais uma vez ao Benecast. Meu nome é Marcelo Benevides, sou advogado e CEO do Marcelo Benevides Advogados. E hoje eu tenho aqui do meu lado, também host desse podcast, Ellen Benevides. Seja bem-vinda, meu amor. Eu costumo dizer que ela é a flor mais bela do meu jardim, até porque só tem uma flor no meu jardim. Não, tem a Clara. A Clara também é uma florzinha do meu jardim. Tava até estranhando que você não tava falando sobre isso agora. Eu sou o cravo e ela é a rosa. Então fala, meu amor. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, obrigada pela audiência. Meu nome é Ellen Viana Benevides e sou co-host aqui desse podcast. E sou a sócia proprietária da Seguro.com, corretora. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema super importante para todas as pessoas. Não só para quem está preocupado com investimentos, seguro, questão da legislação, mas a gente vai falar sobre hábitos, exercícios e alimentação. Como entrar em forma em 2024. E para falar sobre esse tema, nós temos dois super convidados, dois médicos aqui, Dr. Rodrigo Chambarelli, que é médico do esporte, e doutora Marcela Chambarelli, que é endocrinologista. Acho que a gente vai ter aqui um bate-papo muito legal hoje, né? A gente vai estar falando aqui no off, né? Mas Sem sejam dúvida. muito bem-vindos. Sem dúvida. Muito obrigada pelo convite, Marcelo e Ellen. É um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Marcelo é meu amigo de infância. Agradeço aí pelo convite. Ellen se tornou uma grande amiga. É um prazer estar aqui com vocês. E pacientes. E pacientes. Pacientes. Não podemos esquecer. E pacientes, A parte mais importante. exatamente. Pô, na verdade, eu ia até falar sobre isso aqui, né? Poxa, a história um pouco aqui minha e do Rodrigo, né? A gente, ambos somos de Nova Iguaçu, né? A gente é aquela... Emergimos, né, Rodrigo? Sim. Emergimos. Hoje estamos na Barra da Tijuca, né? E, cara, é bem curioso, porque acho que o Rodrigo é um dos meus amigos mais antigos que eu tenho. Eu tinha acho que 17 anos, o Rodrigo acho que tinha 14. Hoje a gente já tá aí, não vou falar aqui as nossas idades, pra vocês adivinhem aí, porque eu vou deixar isso em off, né, porque a gente já tá velho, né? O que eu posso dizer pra você é o seguinte, a gente é da época da fita cassete. Mais o que, Rodrigo? E do CD. E do CD vem depois, né? Mas a gente vai falar hoje sobre esses temas aqui. A gente estudou na mesma escola, a gente tem muitas histórias pra contar aí. Mas hoje a gente vai falar sobre alimentação, vamos falar sobre hábitos, né? Porque o homem é um animal de hábitos, né? Todos nós somos, né? Muitas pessoas têm até aquele livro O Poder do Hábito. Sim. Tem Hábitos Atômicos também, que eu comecei a ler, mas eu ainda não finalizei, mas O Poder do Hábito é incrível, né? Sim. E é um livro que eu amo. Acho que você leu também já, né, Paixão? Sim. Que assim, ele faz você entender como é que a tua mente, os gatilhos que a tua mente funciona, né? O Poder do Hábito, ele fala ali do looping, né? Do gatilho, recompensa, para que você continue fazendo aquilo ali. E da experiência de vocês, eu queria saber um pouco, assim, a questão do hábito, né? O quanto isso é importante para quem quer mudar a alimentação. A gente sabe que é muito difícil, né? Muito. Mudar a alimentação, manter, entrar no shape, né? Essa geração Z agora fala isso, né? Sim. Entrar no shape. Vamos dar uma de novinho aqui, entrar no shape. Hoje assim, os hábitos, eu acho que na questão de hábitos positivos, né? Eu acho que hoje quando a gente pensa em hábito, quando tem hábitos ruins, o objetivo é trocar e não deixar de fazer esses hábitos. Entendeu? Então a troca eu acho que é muito importante, né, Marcelo? Assim, o que eu costumo falar para os pacientes, né? Eu trabalho isso muito em consulta, que acho que é a parte mais difícil. É você conseguir virar essa chave do paciente, né? De trocar o hábito, né? Geralmente os pacientes são muito imediatistas, sabe? Eles querem, assim, uma medicação milagrosa que vai fazer você mudar de hábito, vai fazer você ter apetite por coisas mais saudáveis. Na verdade, não é assim, né? Não vai ter nenhuma medicação que te vai dar disposição, vai deixar você querendo ir na academia, comendo legume, comendo fruta, não é assim, né? Na realidade, o paciente ele quer ser curado, ele quer tomar um remédio que vai melhorar tudo. Então, o que eu costumo falar para o paciente? A cada vez que você nega um hábito ruim, por exemplo, te oferecem um brigadeiro. Você fala, não, muito obrigada.
É igual academia. Você vai pra academia, faz musculação, a cada dia você fica mais forte. Então, a cada não que você fala por um hábito ruim, você tá ficando mais forte. Você tá trabalhando a sua mente para você conseguir tirar aquele hábito ruim e ter um hábito bom, né? Então, assim, eu costumo trabalhar isso no consultório do paciente conseguir dizer não. Começa devagarinho, sabe? Diz não para aquela pizza de sexta-feira. Diz sim para uma atividade física diária de 20 minutos. Começa dizendo sim para atividade física diária de 20 minutos. Você vai ver que o hábito ele vem com a constância. Ele vem com um dia a dia, né? Um dia de cada vez. E o que eu falo, não adianta você dormir, por exemplo, uma Ellen hoje e amanhã acordar outra Ellen. Hoje eu acordei outra Ellen. Não existe isso. É uma musculação diária, entendeu? É uma musculação diária, Eu percebo também, que assim, vocês vão poder falar melhor do que eu, que geralmente essas pessoas que são mais imediatistas, elas são as pessoas que estão buscando somente a estética. Exato. E tem as pessoas que estão buscando a estética, tudo bem, como consequência, mas também tem aquelas pessoas que estão buscando realmente se sentir saudável, ter uma reeducação alimentar, estar se sentindo bem, mais bem disposta. Assim, Sem eu acho dúvida. que antigamente a gente buscava somente a estética. Hoje eu busco realmente o bem-estar. A estética tem que ser uma consequência, assim, na cabeça de todo mundo. E é esse o nosso objetivo sempre no consultório. Acho que tanto eu quanto o Rodrigo, a gente troca muito essa ideia, né, amor? De, tipo, o paciente, ele tem que primeiro querer ficar saudável. Entendeu? Porque não existe uma estética, você ter um corpo bonito e continua comendo um montão de besteira. É incompatível. E não adianta. Tem gente que, hoje em dia, tu vê o pessoal se entupindo de suplemento, mas não faz o que tem que ser feito. Não muda. Não muda os hábitos, não acrescenta. O pessoal vai tomar café da manhã, vai comer o pão. Por que não muda? Vai comer um ovo. Almoço. Bota uma salada antes do almoço. A salada é sacetogênico. Vai ajudar. Entendeu? Se criar esses hábitos positivos e for fazendo isso diariamente, com o tempo isso vai vir e vai ficar. E vai ser muito positivo para a saúde. E até, assim, eu estava atendendo uma paciente ontem que ela tinha uma seletividade alimentar absurda, né? Ela chega a vomitar mesmo, né? Assim, isso é uma coisa muito grave. Eu também, como médica, a gente também tem que saber o limite daquela pessoa. Então, assim, para cada pessoa, você tem que ter uma forma de falar, né? Que também não impacte aquela pessoa. Eu não vou conseguir. Retraia, né? Exato. Então, assim, Não, ela tá vem. mandando eu fazer isso, eu ela não vou fazer. Nossa, essa médica tá doida. Então, assim, para você que tá ouvindo a gente, né? Vamos botar assim. Todos nós somos capazes, né, de mudar hábitos, tá? Como a gente tá falando aqui de hábito inicialmente. O negócio é você ter paciência com você mesmo e ser um de cada vez, tá? Um de cada vez. Coloque pequenas metas, né? Eu acho que assim, como mudar? Vamos botar pequenas metas. Primeiro, sei lá, vamos botar um exemplo aqui. Até ontem falei, né, no meu Instagram. Vou tirar o adoçante do café. Vai tirando gradualmente, não tira de uma vez só, não. Vai tirando de uma vez. 3 gotas, 2 gotas, tira. Quem come pão de manhã no café da manhã, começa botando pão e um ovinho. Entendeu? Troca o pão pelo pão integral e coloca um ovinho. Daqui a pouco você tira o pão, coloca só o mamão com um ovo. Mas deixa o almoço quieto. Aí depois que você tiver consolidado bem esse café da manhã, você passa pro almoço. O que eu vou mudar no meu almoço? Vamos começar, entendeu? E é isso. Acho que é um passo de cada vez. E uma coisa que a Marcela falou sobre a força de vontade, no livro ele fala isso, né? O Charles Duhigg, né? Que é do Poder do Hábito, ele fala: a força de vontade é um músculo. Exato. E você precisa exercitá-lo. Tem que treinar. Tem que treinar. Tem que Isso treinar. é interessante. O não, né? Não quero um docinho. Que eu brinco muito, né? Na festa de criança, gente, festa de criança é catástrofe, né? Então, assim, alguém te oferece um salgadinho. É aquele que você ama. Pô, bolinha de queijo. Nega. Eu gosto de coxinha. A gente Se você comer um, você vai comer os coxinha. outros. Não, né? Exatamente. E se for boa, então é complicado. Aí, quando você não aguentar mais, quando você ficar assim, gente, eu não aguento mais negar, eu tô morrendo de fome. Aí você começa a comer. Quando você começar a comer, já não vão estar mais servindo. Entendeu? Então, Toma assim. água. Então você já vai ter perdido aquele horário todo que você teria comido uns 10, sei lá. Você vai começar a comer, você pode até comer, porque você tem que ter um convívio social, né? E tudo. Você vai estar com fome, tá 4 horas na festa. Mas, poxa, come por último. Entendeu? Que você vai comer muito menos. Então, assim, são pequenas coisas de dicas, né? Que a gente, às vezes, costuma trabalhar essa mente mesmo, né? Pura consciência.
Sim. E deixa o Rodrigo ia falar alguma coisa, vai. Não, tô falando, eu, há 7 meses atrás, a Marcela passou por um problema, né? Probleminha de saúde pessoal, mas assim, eu, nesse momento eu falei, pô, nunca passou isso pela minha cabeça. Eu gosto de consumir cerveja, uma coisa moderada, mas nunca passou na minha cabeça parar de consumir cerveja. Cara, foi uma coisa que eu comecei a fazer, nas primeiras semanas foi difícil. Cara, hoje eu tô há 7 meses e zero vontade de consumir cerveja. Nenhuma vontade. E assim, é como o poder realmente do hábito É incrível. E você colocou E um acontece. propósito muito importante nisso, né? Quando a gente quer mudar um hábito, a gente tem que colocar um propósito muito bem consolidado. Por que você quer mudar de hábito, entendeu? E geralmente esse propósito não tem a ver com você. Geralmente tem a ver com terceiros, com alguém que você ama. Você vê que nenhum propósito é, eu quero ter mais saúde. Esse propósito não funciona. Não é muito bem... Ele não costuma dar certo a longo prazo. Você flexibiliza com mais facilidade. Exatamente, porque é por você. Se for pelo outro, Você dá vai fazer. certo. Entendeu? Então, geralmente, o seu propósito tem que ter a ver com alguns terceiros. Ou ajudar alguém, ou seu filho, ou seu parente, ou é uma coisa maior, né? Ajudar pessoas, entendeu? E quando você coloca esse propósito em cima Tem uma causa, né? dessa mudança desse hábito, pode crer que dá certo. E eu acho que assim, quando você começa nessa linha de positividade, cara, isso é uma coisa que contamina. Não adianta você chegar para você, por exemplo, eu vou começar a fazer uma coisa. Eu vou botar a Marcela e começar a ficar na cabeça dela para ela fazer essa mesma coisa. Não vai adiantar. Não adianta. Começa a fazer você. Conforme a pessoa vai vendo você fazer e vai vendo que aquilo ali é importante, é bom para sua saúde, ela vai começar a fazer também. Então não adianta brigar por isso. Entendeu? É pelo exemplo, né? É pelo exemplo. É porque muitas vezes a gente quer ajudar, né? Quer que a pessoa, pô, quero ajudar. Quer acelerar aquilo, né? E quer acelerar. E cada um tem seu tempo, né? A gente tem que saber respeitar. Ele faz muito isso, hein? Faz. Hoje em dia eu faço bem menos. E quando a gente sente que o negócio tá dando certo pra gente, né? Assim, pô, tô me sentindo saudável. Nossa, eu tô me alimentando bem, tô fazendo atividade física. Cara, essa pessoa que eu amo, ela tem que fazer isso, porque tá sendo muito bom pra mim, então vai ser bom pra ela. Obrigado, Marcelo. E aí a gente fica instigando a outra pessoa, né, a querer, né, a trazer isso pra ela. Lá em casa nunca teve, né? Açúcar nunca comprei, óleo já há muito tempo não tem. Tem várias coisas que lá não entram. Entendeu? Só que entrava um produto chamado Nescau. Pode falar o produto? Pode falar. Depois, Nescau, manda pra gente aí um... Aí os pacientes... Só que o que aconteceu? Eu parei de comprar, entendeu? Porque eu tinha uma consumidora dentro de casa, entendeu? Não era eu, Desse gente. produto. Não. Cara, eu vou te falar, se tiver, isso é uma coisa até que eu tava falando com a Ellen também. Tipo, ela agora, vamos fazer merchan pra outra. Aí você vai dar briga. Coca-Cola zero. Cara, eu fico na minha água com gás tranquilo. Cara, mas se tiver uma Coca-Cola zero, às vezes eu vou beber, não é sempre. Mas Coca-Cola, agora é Coca-Cola. agora eu vou beber, mas aí Coca-Cola é Coca-Cola, né? Não, mas Coca-Cola mata 180 mil pessoas por ano. Caraca. E se o Coca-Cola escutar isso, né? Vai ficar igual o Cristiano Ronaldo, né? Caraca. Consumo de Coca-Cola. É. Então, mas pegando o gancho aqui, eu e Marcela, né, tem quanto tempo atrás do desafio? O quê? Ah, eu tô com no D25? Não, que a gente fez. Eu e a Marcela, Marcela adora fazer atividade física, né? Então, Agora. Agora. Então, assim, como eu pratico diariamente atividade física, eu falei pra ela, Marcela, ela queria muito viajar, né? Eu falei, tudo bem. Lógico, eu já ia proporcionar a viagem pra ela, mas o que eu fiz? Falei, olha só, a gente vai viajar, mas você vai ter que fazer um desafio. E aí ela perguntou, qual o desafio? Eu falei, vamos fazer um desafio de 66 dias sem você ter nenhum dia, sem que você fale nenhum dia na academia. Você vai ter que ir todo dia, ininterruptamente, vai passar Natal, Ano Novo, você vai direto Carnaval. Se você completar os 66 dias, eu compro a viagem. E ela tá no D, quanto hoje? 25. D de 25. D25. Só que é E isso. tô arrastando multidões. Só que assim, isso foi bacana, que ela começou a divulgar isso no Instagram do consultório, no Instagram dela, e abriu um grupo, cara. Abriu isso pro povo. Pô, entraram assim, a gente não imaginava. E ela ofereceu consultas, né, da gente, gratuitas, para quem também conseguisse efetuar os 66 dias, né, Que de maneiro. atividade física. Não sabia dessa. Essa eu podia não ter sabia, não. participado. Em primeira mão, é exclusivo. Na verdade, vai ganhar, tô achando muito legal, todo mundo muito engajado, Cara, né? todo mundo, cara, Porque vai ganhar engajou, uma tá consulta fazendo. comigo, uma consulta com o Rodrigo. Na verdade, 2 consultas comigo, uma consulta com o Rodrigo, com a Nutri, e 1 ano inteiro de bioimpedância a cada 2 meses de graça.
Caraca! Então, os pacientes E estão assim, o muito pessoal tá empenhado, engajados. cara, em fazer... Ah, pô, maneiríssimo. claro, pô. Com As certeza. pessoas precisam de, muitas vezes, incentivo e inspiração, sabia? É. E aí, vocês fazendo isso, muita gente, eu tenho certeza que muita gente está participando por conta disso. Às vezes, as pessoas... Eu vou falar, por exemplo, por mim. Às vezes eu falo assim, sei lá, eu meti o pé na jaca, saí da linha... E às vezes para voltar é difícil. E aí você pensa assim, pô, vou voltar, mas pô, já fiz tantos dias, já comi tanto, já... E aí trazendo de novo pro esquema, né, que é que você pode fazer tudo diferente amanhã, hoje, a partir de hoje você pode fazer diferente, né? Com certeza. E é isso que vocês estão fazendo. Não, e assim, o que eu acho muito legal também de você estar como se fosse uma comunidade ali, onde todo mundo se apoia, todo mundo tá em prol do mesmo objetivo, né? É que por exemplo, uma pessoa posta lá, perfeita, excelente, e elas se sentem, elas e eles, né, tem homem também, eles se sentem super, assim, sabe, motivados, né, a conseguir ir adiante. Então, assim, é isso que é legal. Isso eu levo também pra vida, assim, pro dia a dia. Você estar rodeado de pessoas que te apoiam, é muito mais fácil você conseguir mudar um hábito do que se você tiver pessoas que te levam para o outro caminho. Ambiência Entendeu? é tudo, né? Com certeza. Ambiência é tudo, né? Porque ambiência é o quê? Ambiente mais experiência, né? Então, se você tá num ambiente onde a experiência é uma experiência boa, cara, isso você vai sair bem. Agora, se for... tem até uma frase que falam aí agora, que a gente estava até falando aqui antes, de coach, né? Mas eu fiz formação em coach e, assim, eu acho que tem profissionais ruins em todas as áreas, né? Tanto médicos quanto advogados, isso aí, né? Corretores de seguros, como também tem os bons. E tem uma frase que é o seguinte, cara, que é: se você andar com 5 pessoas quebradas, você vai ser o 6º quebrado. E se você andar com 5 milionários, muito possivelmente você vai ser o 6º milionário. Exatamente. Isso muda o jogo completamente. Mas assim, é difícil falar pro paciente, né? Olha só, se o melhor amigo é gordinho, você vai parar de andar com ele. Você não vai poder mais Pois andar com ele. e aí, se a esposa é aquela esposa que gosta de comer pizza, hambúrguer, batata frita, como é que faz? Pede divórcio? Não, aí não. Mas aí tem que tentar ir progressivamente, como eu falei dos hábitos. Você vai Sim, igual você fazendo começou. e No ela exemplo. vai levando ela junto, entendeu? E eu tenho exemplo das duas coisas. Eu tenho exemplo de pacientes eu tenho uma paciente minha que fez bariátrica e o marido dela não fez bariátrica e emagreceu junto com ela. Que legal, Só de ter feito cara. a dieta que ela precisava comer certo tipo de alimento. E ele comia tudo que ela comia, só que sem ter feito a bariátrica. E ele emagreceu, tipo, igualzinho a ela. E eu tenho outro exemplo, que é uma paciente que é obesa, o marido também, os dois não faziam... Foram no consultório, os dois querendo mudar, mas aí um ficava puxando o outro e não deu certo. Então, assim, existe das duas coisas, né? É aquela famosa frase, me diga com quem andas, que eu te direi quem é. Exatamente. Não tem jeito. Agora, fugindo um pouco aqui do tema, né? Eu quero saber uma coisa de vocês. O que levou vocês para medicina? Rodrigo, desde que eu me entendo por gente, eu já falava que ia ser médico, né? Eu tinha algumas dúvidas, né, ainda, mas na época do colégio, eu tive, o Marcelo já sabe, mas vou falar para quem tá escutando, a gente teve uns amigos que sofreram um acidente de carro, que eu estudava junto com eles, e eu me senti muito impotente de não ser da área de saúde e poder fazer alguma coisa. Isso me motivou muito a ser médico. Eu comecei com uma linha, né, de medicina que era completamente alopata, né? Fui fazer clínica geral, aí fiz ortopedia. E aí depois que eu fui seguindo o caminho, comecei a ter muito contato com o esporte, já tinha, né, por causa do jiu-jitsu, que foi minha vida toda treinando jiu-jitsu. E aí comecei a ficar mais próximo de pacientes esportistas e vi a necessidade de acrescentar algumas coisas na minha formação. Aí que eu fui para fazer medicina esportiva, fazer medicina ortomolecular, fisiologia hormonal, que foram agregando no meu conhecimento para poder trabalhar com o que eu faço hoje. Legal, legal. E você, Marcela? Então, na verdade, assim, eu sempre vivi no meio médico, né? Meu pai é médico, minha mãe é psicanalista, né? Então, assim, sempre vi esse cuidado. Minha mãe cuidando de pessoa, meu pai cuidando de pessoa. Então, eu cresci numa ambiência, né? De medicina. Sim. Então, pra mim foi muito fácil escolher com 15 anos que eu queria trabalhar com isso. Mas, de fato, assim, me apaixonei, entendeu? Eu fui muito pela minha família, tá? Assim, sendo bem sincera, mas, assim, me apaixonei principalmente pela endocrinologia. Me apaixonei, assim, sabe, por essa coisa do cuidar, de tentar mudar o 7+ das pessoas. E aí, estamos aí, na endocrinologia já
há pelo menos 7, 8 anos. Caramba! É. Cara, muito tempo. Eu, não parece, mas tô fazendo aí, não podemos falar a idade, né? Tô fazendo 17, Pode falar, tu. vou fazer 18 anos de formado. Eu já, acabei de cara. fazer 38 agora, então... Então eu tô longe de você ainda, tô com 32 então. Mas, gente, olha só. Por que eu fiz essa pergunta? Porque o que é saúde, né? Hoje em dia a gente vê... não, eu quero ter hábitos saudáveis, eu sou uma pessoa saudável. Mas se a gente for pegar, tecnicamente falando hoje para vocês, o que é realmente o termo saúde? O que significa saúde para vocês? Então, saúde, na minha opinião, assim, é você estar feliz, principalmente, né? A ausência de doença, obviamente, não ter doenças, né? E você praticar hábitos saudáveis, né? Você fazer atividade física com regularidade, se alimentar bem, e estar bem psiquicamente, né? Ter um convívio social adequado também, né? Adequado não, mas saudável, né? Sim. Então, assim, são vários âmbitos da saúde, né? Não é só a ausência de doença, mas vai muito além, né? A saúde, da saúde orgânica, saúde psíquica, enfim. Né, amor? Eu acho que... Sim, só complementando assim, saúde, ao pé da letra é a ausência de doença, né? Só que assim, ao longo dos anos com o que eu venho fazendo e o que eu venho aprendendo, eu acho que assim, saúde, na realidade, na minha visão, é um equilíbrio, tá? Alimentação, boa alimentação, atividade física, e eu acho que é amor. Amor ao cônjuge, ao próximo, você tá bem, tá convivendo com boas pessoas, ter um bom convívio, ter amigos do lado sempre. Sim. Eu acho que isso é saúde. Em relação, assim, falando em relação à medicina, hoje os parâmetros laboratoriais que indicam saúde, né? Então, tanto que tem muito aquela questão, tem uma pessoa acima do peso e ela é saudável. Na realidade, os parâmetros laboratoriais hoje estão tudo puxando para o pior, na realidade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nem sempre aquilo que está ali no teu exame de sangue indicando que está normal. Então, a pessoa pode estar, sim, com uma doença já acontecendo. Então, assim... E ela nem sabe. Nem sabe o que está acontecendo. Nem sabe. Exatamente. Fugiu um pouco da pergunta, mas... Mas isso é interessante, porque acaba que não ter doença não é sinônimo de saúde, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela não tem nenhuma doença, mas aí ela vai fazer um exame e tal, ela vê que tem lá alguma coisa que está alterada e que ela nem sabia, né? Hoje, com a alimentação que a gente leva, né, cara? Comida industrializada, são vários gatilhos aí para o nosso organismo acabar inflamando, né? A gente chama não inflamação de dor, inflamação celular. Isso pode levar a câncer, a vários distúrbios, diabetes, entendeu? Principalmente no paciente que está acima do peso. E tem um termo que se usa muito, né, na endocrinologia, que é o obeso metabolicamente saudável. Que, na verdade, naquele momento, ele pode até estar com os parâmetros dentro da normalidade, mas será que a longo prazo, aquela obesidade não vai desenvolver alguma doença no futuro? Entendeu? Então, assim, saúde também, eu acho que o termo saúde, ele é, assim, naquele minuto, é uma fotografia. Né? Um raio-x, né? Tu viu Exatamente. ali como tá na hora, né? Naquele momento, se você vai ter um hábito ruim que vai te levar, vai começar a fumar, por exemplo, ou vai começar a beber muito, ou vai parar de fazer atividade física, aquela fotografia já não serve mais. Entendeu? Então, assim, é importante as pessoas saberem que, assim, essa saúde é a cada minuto. Então, trabalhe cada minuto da sua vida, né? Cada minuto para você estar cada minuto saudável. E também, falando até mesmo do ramo do Rodrigo, né? Sobre a questão da prevenção, né? Porque, às vezes, teoricamente, você não tá ali com nenhuma doença, mas o trabalho que você tem que também estar sempre atento e atuando para que você não venha desenvolver uma doença, né? E o que o paciente às vezes fala, meus exames estão ótimos, então eu vou me afogar no álcool, vou me afogar no panetone, no ano novo. Então, assim, não é muito bem assim, porque aquilo ali é uma fotografia, né? Um dado importante que, assim, em 2003, para cada 10 pessoas, isso no Brasil, tá? Tinha 4 obesos. Hoje, a gente tem, em 2022, a gente tinha para cada 10 pacientes, 6 obesos. Caramba. Então, assim, tá aumentando. Isso gera o quê? Gera aquela questão do paciente chegar... A banalização das alterações dos exames. Então, tem paciente que chega lá, doutor, só tô com uma esteatosezinha no fígado.
Entendeu? Esteatose. Ou seja, o próprio médico que estava lá fazendo a ultrassonografia já falou para ele, não, isso aí todo mundo tem, praticamente. Não é que todo mundo tem, Esteatose entendeu? leve, né? Esteatose já é uma alteração, entendeu? Então, assim, e Pra os quem não exames sabe de o que é laboratório... esteatose, gordura no fígado. Gordura visceral, né? Que mais mata, né? Que é mais associada com doença cardiovascular e AVC. E Gordura assim, visceral. outra questão, o parâmetro laboratorial, a gente sabe, aquele de tanto a tanto tá normal. Aquilo ali, na realidade, existe um método para o cálculo daquilo. Se, sei lá, 1 milhão de pessoas entraram no laboratório, fizeram o exame de sangue, tem até um nome que não me vem à cabeça agora para esse método, eles fazem um corte pela maioria. Então, se a maioria da população, que eu acabei de falar, hoje é obesa, então esse corte, ele é falho. Ruim, ele é falho. Então, assim, esse parâmetro, então daqui a pouco, assim, vou dar um exemplo, tá? A insulina hoje normal pro parâmetro do laboratorial, na maioria dos laboratórios é até 12. Tá? Mas já tem laboratório com 26, 30. Com 26, 30 de insulina Como normal. normal? Como normal. Mas Nossa. por que isso? Por causa disso que eu acabei de falar, porque a quantidade de obesos é muito grande, então assim, o corte está subindo. Ou seja, quanto mais a gente se alimenta mal e quanto mais paciente com a saúde ruim tiver, mais vai ser arrastado esses níveis laboratoriais ruins Como se fosse normal. Como se fosse normal, exatamente. Só que não é, entendeu? O parâmetro que eu levo lá, o paciente é insulina abaixo de 6. Abaixo de 6 seria o cara que está ótimo, excelente, entendeu? Então, hoje eu até levo isso como rotina no consultório, eu tenho os padrões de excelência que eu falo, entendeu? Abaixo de 6 é o ideal. Mesma coisa com a vitamina D, vermelho. Se mesma coisa 7, já vem vermelho lá no nosso sistema. exatamente. Com todos os... Vitamina D acima de 50, né? Então, vitamina D, eu tento manter o paciente em torno de 60. Se tem alguma questão assim de autoimune, alguma questão que eu acho que vale a pena elevar mais essa vitamina D, dá para aumentar mais, mas tem que ser bem controlado, entendeu? Controlando PTH, outros parâmetros que a gente tem para avaliar. Entendeu? Legal. E você falou uma coisa interessante, a Marcela também, você falou sobre... A Marcela falou sobre a questão psíquica, né? A parte mental. Você estar bem com o teu mental, né? Você o que é cada vez mais difícil. A gente viu agora um caso recente aí de um youtuber que, ao que parece, cometeu suicídio, o PC Siqueira, ainda não foi confirmado. Mas por que eu estou dizendo ao que parece? Porque ele já tinha tentado anteriormente e ele estava com depressão, né? E o Rodrigo falou sobre uma outra questão, que é a importância dos amigos, dos ciclos sociais, né? De você estar inserido ali. E aí a gente entra naquele documentário da Netflix que fala sobre as Blue Zones, e eu lembro que eu vi, já tem um tempo que eu vi, e ele fala exatamente sobre isso. A maioria das Blue Zones, né? Tem um convívio social. Tem um convívio social muito forte. Encontro familiares, encontro com amigos. Aí tinha umas que tinham umas oficinas lá que elas faziam algum trabalho manual, as velhinhas, né? Enfim, eu deixar vocês falarem um pouco sobre essa questão da Blue Zone. Não, pode falar. Assim, os fatores principais que a gente observou assim, no geral desse seriado são o tipo de alimentação que eles levam. Entendeu? A maioria deles são vegetarianos ou até mesmo veganos. Plant-based, né? Plant-based. Em um lugar, se não me engano, era da Califórnia, parece que eles têm uma religião, que nessa religião, a maioria das pessoas são dessa religião, e todos eles são vegetarianos. Então, assim, num resumo, eles fazem um consumo de grãos, na grande maioria da sua alimentação, pouca carne, pouco derivado de comida, derivado de animais, e atividade física, né? De rotina. Na verdade, assim, essa questão do convívio social, eu achei muito legal, assim, eu vi o seriado até recentemente, quando você falou de falar sobre isso, eu achei incrível. Que lá no Japão, né, na ilha lá no Japão, onde foi o estudo ele ficou inicialmente na Ilha da Sardenha e no Japão. E aí eles se encontraram, né, o Dan Buettner com o outro pesquisador da Sardenha. E aí eles viram que 1 a cada 600 pessoas na Sardenha viviam até 100 e poucos anos. E nos Estados Unidos 1 a cada 4.000. Aí, opa, que é isso? Por que 1 até 6... E aí eles viram várias situações, né, do porquê disso, estudaram, enfim. E aí a questão do convívio social é uma dos porquês, né? Eles são muito amigos, eles se ajudam.
Então, assim, é uma mistura de convívio social com propósito de ajudar uns aos outros, entendeu? Eles plantam a própria comida, isso aí já é uma atividade física, né? Sim. E é um convívio para fazer o vinho, o azeite, entendeu? O movimento foi o número 1. O movimento. Não importa qual movimento. E fala também muito sobre propósito de vida. Propósito de vida. Essa do Japão é muito interessante, que assim, eles falam que as mesas são no chão. E aí, Faz mais essa de 30 população agachamentos. fazem, milhares de agachamentos todo dia porque eles precisam sentar no chão. Então, para No isso, tatame, isso é né? proposital Tudo no chão. para poder... E na Sardenha, é bem no alto, né? É meio que uma colina, né? Então, eles vão subindo... que andar pra caramba. E o terreno com muita inclinação, então eles andam com muita inclinação, né? Detalhe. E aí acaba que faz uma atividade física, né? De força, né? intensidade moderada ali, né? Na Sardenha, é o lugar que os homens vivem por mais tempo. Bom lugar pra gente morar, né, Marcelo? Essa nem tu quer conhecer, não é? Eu queria conhecer. Você vive falando, tô falando sério, não tô zoando, não. Sim. E Okinawa, no Japão, são as mulheres mais longevas. Qual dos dois eu não lembro? Eu lembro que tem um tempinho que eu vi, mas tem um que tinha um fruto lá, alguma coisa que eles comiam especificamente. Fizeram várias análises. Tem um da beterraba, se eu não É me em engano. Okinawa. Não, acho que é a Okinawa, batata no Japão, doce batata roxa. doce roxa. Ah, é a batata doce porque teve uma roxa. época de uma seca muito importante lá em Okinawa, e aí só tinha batata doce pra comer. E eles só comiam batata doce durante muito tempo, assim, entendeu? Eles, durante muitos anos da vida, tem uma época do ano que fica nessa seca, só tem batata doce, e eles só comem batata doce. Mas um dado mais recente, que esse lugar do Japão, pela ocidentalização, provavelmente está saindo das blue zones. Porque agora as pessoas já estão consumindo muita comida industrializada. Ah, sim. Em Okinawa? Okinawa. Caramba. É. Eu lembro, eu achei super interessante o documentário. Eu gosto de Muito ficar, eu fico legal. caçando os documentários pra ver. Esse documentário é esse excelente. é top. Excelente. Então, assim, resumindo, né? Tem 7 pontos principais desse documentário que a gente tem que levar pra nossa vida, né? Que é a questão do movimento, obviamente. A questão da alimentação, que também é meio óbvio. O terceiro é o equilíbrio, tá? O que significa o equilíbrio? Você comer pra ficar satisfeito. Né? Não ficar 100% Comer satisfeito, 80% mas do ficar seu- 80% satisfeito. É a regra do 80 para 20. E eles falam muito sobre isso. Eles não comem para ficar empanturrados igual a gente, né? Vamos lá, vamos combinar. Que todo mundo hoje em dia tem essa coisa do rodízio, comer, né? Tudo é em forma do comer. É verdade. Tudo em comer, né? É Tudo verdade. vamos sentar para jantar, né? Tudo é em forma... É porque a gente, assim, eu percebo também, principalmente, diferente deles, é que a gente leva muito a questão da comida como uma forma de prazer, Exato. Sim. em excesso, né? Porque tudo bem você comer e ficar satisfeito com aquilo que você está comendo, mas em excesso, como nada na vida, é bom, Exato. né? E a gente tem pessoas que hoje em dia por essa falta de convívio, acaba utilizando a comida de ser a única forma De prazer. Eu conheço pessoas que têm como única forma de prazer a alimentação. Gente, a comida é um com vício. certeza. É um vício. É como E uma droga, cocaína. Açúcar e cocaína é a mesma coisa. O praticamente. carboidrato, o açúcar, carboidrato, todos agem no receptor ali, opioide mesmo, né? Que é receptor da droga, né? Tem um outro seriado que... Dá uma que- sensação de prazer, né? Totalmente. Inegável. Total. E o pior, o carboidrato, ele dá a sensação de prazer e ele não avisa ao seu corpo que você está saciado. Então, assim, você é capaz de comer um balde de batata frita sem ficar empanzenado, porque ela não te traz saciedade. Então, o carboidrato, ele não sinaliza ao hipotálamo que você está satisfeito. Então, a proteína e a gordura insaturada, né? Não a gordura saturada, mas a insaturada, causam a sensação de saciedade. Então, a gordura e a proteína. O carboidrato, não. Tá? Isso é uma coisa muito importante que eu aviso os pacientes. Não adianta você se entupir de arroz, de batata, que não vai ficar saciado, entendeu? Mas a Marcela tava falando aí das 7... Zonas. 7 7 pontos. 7 pontos, E aí, né? o terceiro é o equilíbrio, né? Então, falamos de atividade física, que é óbvio. A questão do alimento também é óbvio, um pouco mais óbvio, né? O terceiro é a questão do equilíbrio. O quarto é a questão do convívio social, que acho que a gente falou bastante, né? De você diga com quem andas que eu te direi quem és. Então, todo mundo ali com o mesmo objetivo de ser saudável. O quinto é a questão... a questão da fé. Não importa, né? Qual seja a sua religião, né?
Se você tem, né, uma religião, se é espírita, se é católico, enfim, qualquer religião, você tem que acreditar em algo superior, sabe? Para você conseguir seguir em frente, né? E todos eles tinham isso, todas as regiões É um tinham, pilar, né? E aí todos eles você... tinham essa questão muito forte. Vocês falando disso, tipo, existe um processo específico em coach que é a roda da vida e que é exatamente isso. A roda da vida tem lá a tua vida, como tá a tua vida espiritual, como tá a tua vida familiar, como você tá no trabalho. E aí a gente faz, é um exercício mesmo, né, que você faz, a gente entrega um papel, acho que você já fez também, né? E aí ali você vai falando e tal. E aí o coach ele vai vendo, ó, como que você gostaria de estar nessa área, né? Eu gostaria de estar Faz você assim raciocinar e tal. em cima, né? Faz O você que você raciocinar. poderia melhorar? É meio que uma roda da vida, é melhorar os pontos ali para que você venha melhorar como um todo. E não é bom nem você ter muito um ou muito menos outro. Na verdade, é o Equilíbrio. equilíbrio. Exatamente. Quanto mais equilibrado tá essa roda, melhor. Não existe uma utopia da gente virar e falar, não, vamos agora todo mundo ficar vivendo igual o pessoal vivia na Blue Zone. Não é assim. Mas, por exemplo, uma coisa muito importante... Cada um pode fazer sua Blue Zone em casa. da forma como você entendeu? consegue, Sua casa pode entendeu? virar sua Blue Zone. Vai cortando as coisas, vai botando... Até porque lá, um dos pilares também que eu esqueci de falar é o pouco estresse. Coisa que a gente não tem como, né? A nossa vida é muito mais movimentada do que a deles. Eles têm pouquíssimo estresse, eles não têm. Quem ganha menos tem menos estresse, né? Quem ganha mais tem mais estresse. Então, eles trabalham com um pouquíssimo nível de estresse, né? Então, é uma das coisas, além do... Vou dar até uma dica, tem outro, que assim, não sei se vocês viram esse, chama The Magic Pill, tá? Também era do Netflix, eu não sei se eles tiraram, porque eu andei procurando, não achei. Nesse eles falavam muito sobre o glúten, entendeu? Eles pegaram uma tribo na Austrália e essa tribo, eles mostraram o que era a tribo há 30 anos atrás, só que aí chegou a comida industrializada na tribo, ou seja, estavam baseados em cima do glúten, que eles queriam falar. E aí começou a aparecer, nunca tinha tido caso de demência, de nada disso. Aí começou a aparecer paciente com demência, paciente com várias alterações por conta da ingestão de glúten. E aí começaram a fazer estudos com pacientes com autismo também, na mesma situação, nesse mesmo documentário. E quando tirava o glúten do autista, assim, a melhora era absurda, porque é um alimento altamente inflamatório, né? Caramba. Não sei nem se vocês iam perguntar alguma coisa sobre isso, mas eu acabei entrando nisso aí. Eu ia chegar lá sobre essa questão da resposta inflamatória, né? E até vi esses dias, tem um humorista que é... como é que é o nome dele mesmo? O Igor? Ele até trabalha no programa do Danilo Gentili, né? Eu até gosto dele, ele faz umas coisas engraçadas. É o que fica na parte... Tipo numa cabine... não é o Murilo Couto, não. Não, que fica numa cabine, ficava numa cabine, acho que era isso. Eu acho que ele ficava numa cabine. Enfim, e ele falando que ele descobriu, ele fez os exames, né, sobre essas alergias, né. Ele falou que ele era extremamente intolerante à lactose, glúten e mais alguma outra coisa lá. E que ele passou a cortar isso da alimentação dele e a vida dele Viveu mais saudável. Mudou completamente. E que o pai faleceu com câncer no intestino, né? E que possivelmente pode ter sido que de repente o pai tinha todos esses problemas, né? Que parece que não tinha condição financeira muito boa e tal. Tinha todos esses problemas e sequer sabia que tinha esses problemas. E que é algo que possivelmente ele herdou do pai. E aí ele mudou a alimentação, tá fazendo alimentação sem lactose, sem glúten. E aí mudou completamente a vida dele. Ele falou, olha, eu ficava cheio de mancha vermelha. Caramba. Eu ficava... Tinha como se fosse uma reação alérgica mesmo. Problemas intestinais e tal. E foi cortar para a vida dele mudar. Eu tive um paciente que me procurou lá por psoríase. Esse paciente, ele tinha psoríase. E aí ele estava acima do peso também, tinha algumas questões. E ele tinha vários médicos que cuidavam da saúde dele. E aí alguém indicou, falou, pô, vai lá e tal, que ele vai ver se consegue te ajudar. E aí a gente começou a fazer naltrexone, em low dose de naltrexone para psoríase dele. O que é isso? Fala português naltrexone é pra galera entender, pra pessoa de
Até 10 anos de idade, ouvir e entender. Não tomem isso. Enfim, é uma medicação que ajuda na psoríase, na resposta inflamatória. Só que assim, é uma doença autoimune. E na psoríase a gente trata o quê? Trata o intestino, começa a mudar algumas situações na vida do paciente. E o que eu fiz com esse paciente? Eu comecei com ele começou a fazer jejum intermitente e comecei a tirar o glúten e a lactose dele. Só que assim, quando ele voltou, ele tinha melhorado absurdamente da psoríase, aí ele relatou uma situação que bate com o que você está falando. Ele falou, Rodrigo, eu tinha uma rinite absurda que eu não me lembro quando começou na vida. A minha rinite desapareceu. Tirando a lactose Tirando e o glúten. Que loucura, eu acredito. E assim, com vamos certeza. combinar que a gente não sabe nada de medicina, essa é a verdade, gente. A medicina é muito mais ampla ainda, a gente vai descobrir muita coisa ainda. Então é o que eu falo pro paciente, você se conhece. Então assim, se uma coisa te faz mal, se afasta daquilo, entendeu? Sim. Não tem um estudo falando que os graus de intolerância tem... Porque assim, tem muito médico, né, que é mais cabeça fechada e fala assim, não é pra cortar glúten, não é pra cortar lactose não, que isso aí não tem nada a ver. Você não tem nenhuma intolerância, já fiz os exames, não tem nada a ver. Mas se aquilo lá tá te fazendo mal, por que não cortar? Entendeu? Então assim, você pode fazer todos os testes, todos darem normal, você não é intolerante, você não tem uma alergia nem nada, só que te faz mal, então pare de comer. Às vezes você não é intolerante, mas você sabe que aquilo não faz não bem faz bem pro pra você. organismo. Então, e assim, a gente não conhece a medicina o suficiente pra afirmar que aquilo ali tá fazendo mal pro paciente. Então, assim, se te faz mal, tira. Obedece seu organismo, obedece sua intuição, entendeu? Que às vezes a gente fica só preso ali na medicina, sabe? Não, isso aqui... Não, você pode comer sim, você vai comer. Não tira glúten, não. Não fica preso na medicina. Não fica preso em literatura, não. Entendeu? Vai mais profundo. Pergunta pro paciente se ele faz mal. Se fizer mal, tira da dieta dele. Sente entendeu? seu corpo, né? Sente seu corpo. Sim, isso é super importante. E seguindo essa linha de alimentação, de hábito de alimentação, sim, a gente tá com a Clara lá, né? Ela tá num processo aí que ela precisa ganhar massa muscular, né? Foi lá, inclusive, se consultou com você. E aí vem uma pergunta, né? Aqui, ó, gente, eu tenho que fazer propaganda. Tenho que fazer propaganda. Gente, e assim, a gente já tinha detectado algumas alterações e a Clara se sentiu mal e tudo, a gente teve que ir pra emergência e assim, a Marcela deu todo o atendimento, no momento que a gente precisa, principalmente quando a gente é mãe, Sim. né? E a gente Queria fica ter dado nervoso. mais ainda, Ellen, porque quando vocês me falaram, eu falei, meu Deus, eu preciso estar ali do lado dela, né? E a gente também nessa louca de roda viva de mãe e dar atenção e tal, eu falei, nossa, a Clara tá de emergência, não acredito, vambora. Vamos dar ali o suporte. Sim. E aí, pegando esse gancho da Clara, pra ganhar, porque ela comprou até farinha láctea agora. Ai, meu Deus, não acredito. Tá metendo farinha láctea em tudo, né? Mas olha só, pra ganhar massa muscular, pode comer de tudo? Tá liberado? Pessoa magrinha, eu tô magrinha, posso comer tudo? Vou cair aqui, ó, vou pegar um McDonald's, comer carboidrato, hambúrguer. é só comer carboidrato. Não é isso, Porque tem essa crença aí popular Sim. de que se para ganhar massa muscular você não precisa seguir uma dieta, você pode comer de tudo, né? Vou deixar aí com o médico do esporte, essa. Então, ganho de massa muscular. Primeira coisa, o treino tem que estar bem ajustadinho. Tá? Treino de força, treino com carga máxima. Em relação à alimentação, o ideal é a gente estar com a principal coisa que a gente tem que estar de olho, na proteína, na quantidade de proteína que está sendo ingerida durante o dia. Então, às vezes, está comendo muita quantidade, mas está comendo o quê? Tem proteína nisso aí? Entendeu? Hoje, o que a gente pensa, mais ou menos, em quantidade de proteína para ganho de massa muscular é em torno de 2 gramas por dia, por quilo por dia. Ou seja, uma pessoa 70 quilos vai ter que consumir 140 gramas de proteína por dia. E isso equivale aí, vamos lá, botando 10 ovos, para vocês terem uma ideia, um bife de carne tem em torno de 20, 25 gramas de proteína. Então, assim, tem que comer bastante carne. É aí que vem a questão da suplementação. Porque você não vai conseguir consumir isso no teu dia de comida. Então, às vezes, entra o whey protein, entendeu? O carboidrato não é ruim, entendeu? Tem que ter carboidrato também. Bons carboidratos, bons carboidratos, com certeza. Não é macarrão. Não. Vai comer carboidrato. Arroz branco. Não. O ideal é o carboidrato mais complexo, né? Com fibra, que são raízes, né? Esses são os melhores carboidratos, né? Batatas. E assim, inhame, esse tipo de batata paciente, ô Marcelo, esse tipo de paciente é o paciente mais difícil. É o paciente que é magro e quer engordar, entendeu? E assim, tem que ter um cuidado
bem grande, porque às vezes acabam esses pacientes, são os pacientes que mais ingerem anabolizante, vão fazer uso, né, de anabolizante, de qualquer Ferrar forma. o fígado totalmente. Exatamente. Então, assim, ele já tem que ser avisado que vai ser um processo que vai demorar. Não vai ser uma coisa da noite pro dia. Então pode demorar um ano, pode demorar um ano e meio, mas assim, vai conseguir ter resultado. Mas tem que ter uma assessoria, tem que ver a alimentação, tem que ter uma orientação na academia de boa qualidade, alguém orientando. E aí eu acho que dá para chegar no resultado. E assim, respondendo a sua pergunta, não dá para comer de tudo. Não dá. Porque não adianta você ficar com músculo e ficar com colesterol altíssimo, ficar com uma resistência insulínica. Sentiu como né? é que a mulher é mais direta, né? Eu fiquei enrolando para responder ela. É. Estou respondendo a sua pergunta. Não, assim, não dá para comer de tudo. Então, assim, o paciente que é magro, até a farinha láctea aí pede para ela cortar. Fiquei assustada. Foi a minha que não Fiquei até assustada. Foi o Marcelo que Não, escreveu. Ó, o Marcelo que Eu, escreveu. sinceramente, eu até falei, cara, tem que marcar, vai lá na Bianca, né, lá que é a nutricionista, é melhor, pra ela poder te indicar aqui as substituições pra você fazer e tal. Eu acho que primeiro também dar uma rastreada nela, deixa ela bem estável, né, da parte orgânica, né, dos exames e tal, de estabilizar. E aí depois ela talvez comece uma dieta mais direcionada para esse ganho de massa muscular. Acho que primeiro... Sim. Mas a gente subestima tanto as pessoas que querem, né, estão nessa situação, que são magras e querem engordar, e acha que a dificuldade maior é a pessoa que está acima do peso e quer emagrecer. É muito mais difícil, né, Rodrigo? Sim. Não, o que está acima do peso e quer emagrecer é mais fácil. Manda o cara jogar peteca, faz a dieta e vai dar certo. Vai jogar um frescobol na vai praia. jogar frescobol, vai correr atrás do cachorro. Ah, não é bem assim. Não, mas também. não desmerecendo o trabalho da Marcela. Peraí. Mas assim, não, é mais fácil emagrecer o paciente do que ganhar massa muscular no paciente que é magro. Muito mais fácil. Porque existe uma doença chamada sarcopenia, né, que é a deficiência de massa muscular. Né? Então, assim, é uma doença que ela tem que ser suplementada, a paciente tem que ser suplementada, tem que ter uma boa carga de proteína. E às vezes a pessoa não consegue comer 10 bifes, 10 ovos. Você precisa lançar mão dos suplementos. E nem todo mundo tem acesso, às vezes, à informação, a uma consulta médica, né? Então, às vezes, o paciente está lá na academia se matando. Não vejo resultado. Não vê resultado, porque Sim. não tem a orientação adequada, E entendeu? assim, não é só estética, né? Porque assim, passou dos 30 anos, a gente começa a perder massa magra a cada ano, exponencialmente. Então, assim, se você não faz nada, e é o que eu mais pego no consultório, até na ortopedia, que é o paciente que não faz nada e chega com 70 anos, tá com artrose no joelho, tá com dor na coluna, porque ele não fez atividade física nenhuma durante a vida. Eu tenho paciente que chega no consultório relatando que não consegue abrir o chuveiro, que não tem força, subir escada. Então, assim, sarcopenia é complexo, gravíssima. sarcopenia é gravíssima. Nesses casos, tem indicação até de fazer reposição de outras coisas, entendeu? Até hormônio para poder que esse cara ganhe a massa muscular adequada para voltar a fazer as coisas e a gente ajustar isso. Mas, assim, Essa questão da proteína, né? Aí esses dias eu fui lá na Bianca, né? Tô seguindo lá e tal. Fiel. Focado. Aí eu virei e falou assim, tu comeu o frango todo? Eu falei, não, cara, olha só, deixa eu te explicar. É que a Bianca, ela falou que eu tenho que comer pelo menos 4 bifes. Então... O Marcelo é Aí ela assim. virou e falou assim, caraca! Eu falei, eu tenho que comer 4 bifes, porque é a quantidade de proteína que eu preciso, porque eu tô fazendo exercício de alta intensidade e tal, não sei o quê. Mas mas quem não sabe, às vezes... E tem isso também, né? A pessoa que tá fazendo exercício de alta intensidade e não tá conseguindo ganhar, até emagrece, mas não consegue ganhar massa Às vezes muscular. perde massa muscular. Perde massa muscular, queima o músculo porque não tá Adequado. ali se alimentando, suplementando. Aí entra a correto. bioimpedância pra gente acompanhar, né? Pra ver certinho o que tá acontecendo. Exatamente. E pegando esse gancho da bioimpedância, gente, bioimpedância é tudo na vida, né? Assim, não adianta você acompanhar, assim, você que tá assistindo a gente, não adianta acompanhar peso, esquece. Na balança. Entendeu? Na balança, esquece. Isso Porque aí tem a bioimpedância, ela te dá a composição corporal, né? Sim. Quanto você tem de músculo, quanto você tem de gordura, de água líquida, não sei como é Exato. que é. E assim, eu e o Rodrigo, a gente já cansou de ver paciente que perde gordura, ganha massa muscular e o peso fica lá, 83. Mas perdeu 3 quilos de massa de gordura e ganhou 3 quilos de massa muscular. E aí continua na balança 83. Aí o paciente fica super frustrado. Não emagreci nada, doutor. Quando vai ver na bioimpedância, houve uma mudança de Perdeu composição. gordura e ganhou músculo. Uma mudança de gordura de composição corporal. Se ele não tivesse visto na bioimpedância, provavelmente esse paciente ia ter desistido.
Esse paciente ia ter falado, não tá adiantando nada o que eu tô fazendo. Tô com o mesmo peso. Tô com o mesmo Mas peso. ele sentiu na roupinha. Pode ser, Né? pode ser. Mas nem todo mundo tem essa capacidade de autoobservação. É, verdade. Entendeu? Essa capacidade de realmente, às vezes a pessoa é muito presa ali no número. Exatamente. Entendeu? Então, a maioria dos pacientes, na verdade, são muito presos no número. Não, quero descer dos 80, Tá bom, mas a sua composição corporal, a sua carcaça não te permite pra isso. Você precisa ter músculo. Não vai ficar esquisito, entendeu? Então é isso. Sim. Então, uma outra coisa que acho que a gente falou bastante sobre isso aqui, mas o açúcar ele é o grande vilão para quem quer ter saúde, né? Isso aí é inegável, vocês concordam com isso, né? Porque, cara, eu vi um outro documentário que no Netflix, agora eu não vou lembrar, tem muito tempo também, e que ele falava alguma coisa sobre a indústria farmacêutica, né? Que a indústria farmacêutica, ela veio lá, foi Rockefeller, eu acho, que foi o cara que começou, porque a gente falou alguma coisa sobre isso também uma vez, mas ele começou com essa questão da medicação e tal. A medicação, obviamente, é uma coisa... Gente, a gente está no século XXI, ela ajuda demais a gente, A medicação né? tem seu lugar. Tem seu lugar. Agora, o açúcar é o grande vilão. Isso Com aí certeza. é indiscutível, né? Com certeza. Eu estava até usando uma analogia, conversando com o Rodrigo, antes de vir para cá, que assim, quando você ingere o açúcar, um pão, se você coloca ali dentro da água, ele se dissolve rapidamente, né? Ele não fica ali horas e horas e horas a fio. Isso acontece no nosso organismo. O açúcar, rapidamente, ele é absorvido pelo corpo e entra na corrente sanguínea. E aí faz um pico do hormônio insulina, tá? Que é um hormônio que é secretado pelo pâncreas, né, assim para todo mundo entender, responsável por colocar essa glicose, né, essa energia para dentro da célula, para a célula funcionar. A partir do momento que você ingere uma alta concentração de açúcar, né, de carboidrato, rapidamente e faz um pico de insulina muito intenso, o seu pâncreas entende que ele tem que secretar mais e mais e mais e mais. Por isso que a insulina sobe. E a insulina sobe. Então, assim, você começa a apresentar uma resistência insulínica, entendeu? E aí E não começa vai a não agir. sobrecarregando teu pâncreas, E aí né? seu pâncreas fala, cara, não tá Chega adiantando, uma hora porque que não continua. aguenta. Aí Não tá adiantando, eu preciso secretar mais, não tá adiantando, porque esse paciente tá comendo muito açúcar, então eu vou secretar mais, e mais, e mais, e mais. E aí, uma hora, o pâncreas entra numa falência pancreática, que aí evolui para diabetes. Então, assim, o açúcar é um grande vilão por esse motivo, tá? E um detalhe, o açúcar, ele inibe, a leptina, né, é um hormônio da saciedade, né? Ele é o que gera, que diz pro nosso cérebro que, ó, parou aí que você não tá com fome mais. Ele inibe a sensibilidade da leptina. Ou seja, a leptina não dá saciedade. Então você tem mais vontade de comer. É aquela história. Pô, hoje eu vou numa churrascaria de noite. Pô, vou ficar sem comer nada. Vou ficar sem comer nada porque eu vou comer muito lá. O cara faz meio que um jejum forçado, né? Chega na hora e ele não tem tanta fome. Agora, se ele comer um café da manhã, pão pra caramba, açúcar, consumir açúcar, chegar de noite ele vai estar com uma fome de leão. É como se estimulasse, Sim, né? sim, dá mais fome. Dá mais É fome. engraçado que ontem a gente Exatamente. estava falando sobre isso, coincidentemente, né? Sobre rodízio, né? Que hoje em dia eu não me vejo mais assim, eu prefiro... Não foi, Vida? Sim. Eu prefiro 1000 vezes ir a um bom restaurante, comer um bom prato ali, uma entrada, uma saladinha, alguma coisa assim, do que a não ser, até fiz uma ressalva, a não ser que seja um restaurante que eu goste muito, que tenha algo que eu goste muito, e aí eu vou comer aquele prato específico, aquilo que, por exemplo, eu gosto muito do Assador, né, que é o Assador Rios, que fica ali no Flamengo, e eles têm um shoulder lá que é muito gostoso. Pô, é muito bom. Eu fico lá, eu fico comendo só o shoulder. Sim, Então, assim, é diferente. Eu não vou lá pra me empanturrar. E eu encho rápido hoje em dia. Hoje em dia, né? Porque antes de eu começar o tratamento lá com o Rodrigo, né? A situação era outra. Sim. Obviamente que a gente tem ali os altos e baixos e tal, mas o mais importante, eu acho, de toda essa jornada de cuidar da saúde é você começar a tomar consciência. Eu acho muito importante isso que a gente está fazendo hoje aqui, porque a gente está levando consciência para as pessoas que estão assistindo a gente dos seus próprios hábitos e da sua alimentação, do que está certo, do que não está e tal. E pegando esse gancho, eu ia falar o seguinte... Desculpa te cortar, porque na verdade, no final das contas, todo mundo está preocupado com a sua longevidade, né?
É a longevidade, gente, porque é a longevidade em que você vai aproveitar mais seus filhos, seus pais, as pessoas que você ama, momentos com essas pessoas, experiências que você vai ter nessa vida. E se você não cuidar dessas áreas, você não vai conseguir ter longevidade. Pô, Ellen, se eu tiver que falar uma coisa só, falar assim, escolhe um principal para o paciente, eu falo de músculo, entendeu? Musculação. Uma coisa, por quê? Quanto mais músculo, pegando o que você está falando, mais tempo a gente vive. Não o músculo lá do anabolizado, nada disso, entendeu? O músculo que a gente adquire fazendo treino de força, entendeu? E quem tem mais músculo vai viver mais tempo. Tem menos chance de ter câncer. Foi o top 1 da Blue Zones. Foi um movimento. E outra coisa que a gente acabou não falando, tá? Aquele paciente que que come açúcar adoidado aí, ele faz pico de insulina toda hora. Hoje, a maioria dos estudos sugerem que, assim, a insulina está completamente relacionada aos tumores. Entendeu? Ou seja, por isso que o paciente que está acima do peso, ele tem mais câncer do paciente que é magro. E da mesma maneira, o paciente que faz atividade física também tem menos câncer do que o paciente que não faz. Então, por que não fazer atividade física e estar no peso ideal? Eu acho que é por aí a coisa. Agora, para quem tá aqui vendo a gente, né, Rodrigo, eu vejo muitas pessoas não chega a ser uma desculpa, né? Por que você não faz atividade física? É porque eu tenho um probleminha aqui no joelho. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas muitas pessoas deixam de fazer porque de fato até sentem uma dorzinha, mas de repente por falta até de exercício. Sim. Né? E eu posso aqui pegar um gancho dessa questão do falta de tempo para fazer atividade física. Hoje em dia foi preconizado, né, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, depois de um estudo, os lanchinhos de atividade física. Já ouviram falar nisso? Lanchinhos de atividade física. O que são lanchinhos, tá? De atividade física? É você tá aqui trabalhando, aí fica 2 minutos ali fazendo agachamento. 1, 2, faz um lanchinho ali de agachamento. Daqui a pouco, você trabalha mais um pouco, aí você faz mais 2, sobe e desce 2 lances de escada. Aí, trabalha mais um pouco, faz um abdominal. Isso são lanchinhos de atividade física. Então, assim, a gente não pode mais falar, isso aí foi relacionado com uma alta taxa de longevidade. Uau! Então, hoje em dia, na verdade, esse estudo foi comparado as pessoas que fazem esses lanchinhos com pessoas que fazem atividades intensas uma vez ao dia, durante 30 minutos, 40 minutos seguidos. E foi visto que ficou igual. Então, assim, hoje em dia a gente não tem mais desculpa para não fazer atividade física. Faça os lanchinhos, então. Vai tomar banho? Faz lá seus 20, 30 agachamentos. Entendeu? Então, assim, não tem mais desculpa, gente. Não tem mais. Eu já sou um pouco mais incisivo. Não tem desculpa. Acorda 1 hora mais cedo, vai correr, vai fazer qualquer coisa. Entendeu? Vai pra musculação. Acho que assim, saúde é primordial. Uma coisa também que eu queria até abordar, até porque eu sei que tô ficando já, mas é porque vocês sabem, vocês são nossos amigos e assim, eu faço tratamento, terapia, essa questão da ansiedade que, né, hoje em dia dizem que é o mal do século. É o mal do século. Veio daí, hein? Ansiedade e depressão. E um dos pilares que, assim, minha própria médica fala que é unânime. Entre os médicos, é unânime a questão da atividade física. Não existe a possibilidade de a pessoa que sofre algum tipo de... alguma questão no campo da saúde mental e que ela não faça exercício físico. Sem dúvida. E aí vem bem a casar com isso que a gente está falando, né? Não se trata só da questão física, mas da questão mental também, né? De a gente ter essa consciência que vai liberar vários hormônios, né, Marcela? Muitos. Bem-estar. E a gente mesmo quando faz, assim, quando a gente tá indo quando tá pra ir pra academia, a gente fala, vou, não vou, hoje vou, não vou. Mas quando você chega lá e você faz, você fala, cara, tô me sentindo bem. É aquela coisa do se tornar mais forte. Quando você vence um desafio na sua vida, você tá trabalhando uma musculatura, né, que a gente é invisível ali, da parte do hábito, que te faz ficar mais musculoso. Você começa a criar um hábito. E, assim, é muito interessante, assim, vocês já viram alguém que seja deprimido, que faz atividade física todos os dias? Eu não conheço. Nunca vi uma pessoa um corredor, um atleta, pessoas que fazem atividade física com regularidade, nenhum deles você pode perguntar. Assim, depressão grave, ansiedade grave, não tem. Então, assim, eu acho que é por aí. É pensar que é como se fosse um remédio. A pessoa que é deprimida e ansiosa,
cara, bota aquilo ali como uma dose diária de medicação, para você sair da ansiedade, sair da depressão. Atividade física é fundamental para a ansiedade. Hoje, eu estava até lendo um artigo essa semana que a corrida, ela é o que mais libera hormônios para o bem-estar, né? Serotonina, dopamina, ocitocina, ela libera todos esses hormônios. A musculação também é muito bom, mas dizem que a corrida é o que mais libera hormônio. Agora, a gente não pode esquecer da alimentação em relação à ansiedade, por causa do intestino. Tá? Hoje o intestino, a gente sabe que a maioria dos psiquiatras, né, você vai lá, o cara vai te dar um antidepressivo. Só que esquece da alimentação. Por quê? A serotonina é produzida em torno de 70% a 90% no intestino. Então, se a gente não tem uma alimentação boa, a gente não tem uma microbiota boa, que é da onde vem, não tem GABA, que é um neurotransmissor importantíssimo aí para a ansiedade, que também é produzido no intestino. Então, assim, se você não trata no teu intestino, lascou. A ansiedade não vai melhorar, entendeu? Então, assim, a alimentação com atividade física, eu acho que é tudo, entendeu? E consegue tirar muita gente da medicação. Tem alguns pontos aqui que a gente já estourou um pouco tempo, mas tem dois pontos que eu gostaria só da gente terminar. Tem muita coisa que a gente não falou. Eu queria falar também do documentário Super Size. Não vai dar pra gente falar sobre isso hoje. Queria falar sobre algumas práticas, né? Tem gente que associa a sauna, você fazer sauna com bem-estar, grounding, né? Que é você colocar os pés no chão. Isso não vai dar Banho gelado. Não vai dar pra gente hoje falar sobre isso. Mas tem dois... Quer dizer que eles podem voltar. Sim, com certeza. Vai ser um Estamos prazer. aí. Mas tem ser duas maravilhoso. coisas que eu queria falar. O Rodrigo já começou a falar um pouco sobre o intestino, né? Que alguns já dizem que o intestino é o segundo cérebro, né? Com certeza. E pegando e aproveitando essa ponte aqui, fazendo essa ponte do intestino ser o segundo cérebro, para quem está nos assistindo hoje, né? Óbvio, você tem que consultar o seu médico, o Dr. Rodrigo e a doutora Marcela, que estão à disposição. Vão deixar aqui ao final aqui os contatos dele. Também vão estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Mas suplementação que não pode faltar para um ser humano adulto. Não vou falar nem homem e mulher. Básico, é o básico. Para não ter polêmica, eu vou deixar ela responder primeiro e depois eu falo. Gente, eu acho que assim, ômega 3, certeza, né? Porque o nosso consumo de ômega 3 é absurdamente baixo. A gente só consegue ômega 3 de peixes muito profundos, né? De áreas muito geladas, coisas que a gente não consegue. Então, ômega 3 com certeza suplementar, tá? Para paciente sarcopênico, o HMB, que é o metabólito da leucina, que eu sempre falo dele, eu amo o HMB, tá? Que é um grupamento de aminoácidos. Então, para paciente que está sarcopênico e tudo, para paciente idoso, eu gosto muito. Mas você perguntou para todo mundo. O ômega 3, com certeza. Eu acho que basicamente isso. Vitamina D não entraria nessa lista? Eu vou deixar o Rodrigo falar, porque eu não. Então... Polêmica! Na verdade, assim, porque endócrino ela considera a vitamina D acima de 20 para paciente que não tem nenhum fator de risco. E acima de 30 para paciente que tem fator de risco. Então, isso da endocrinologia, né? Mas lógico que, assim, eu respeito muito, né? Cada abordagem. Cada um tem uma abordagem pegada. Uma visão. Cada um tem uma abordagem e a gente sempre conversa sobre isso muito abertamente, eu e o Rodrigo. Eu acho que, assim, a suplementação é individualizada, entendeu? Não dá para eu falar para você que tem uma receita de bolo. Todo mundo tem que tomar isso aqui. Não dá. Mas, assim, o ômega 3 eu acho muito importante. Vitamina D, e assim, a dose do ômega 3 também é importante, tá? E a qualidade, entendeu? Assim, é importante a gente ver, assim, a maioria dos ômegas, eles têm 1000 miligramas, tá? Mas assim, é importante ter pelo menos 330 de EPA, tá? E 220 miligramas de DHA, tá? Desses 1000 miligramas de ômega. Eu comprei um agora que é super DHA, então, que é pra mente, né? Exatamente. O DHA, na realidade, essa porção, né, do ômega, ele tá mais ligado com a parte neurológica. E o EPA mais ligado com a parte cardíaca. Então, assim, acho que é fundamental, todo mundo pode suplementar sem problema nenhum. A vitamina D, tá? O que hoje eu busco? Eu busco que o meu paciente fique em torno de 60. E raramente, não é que seja para todo mundo, mas assim, outro dia eu até peguei uma paciente no consultório que ela joga beach tênis. Ela vai pra praia todo dia, fica no sol. Eu nunca tinha visto isso. A vitamina dela é 72 sem ela fazer nada. Sem ela tomar nenhum suplemento. Então, essa paciente não precisa. Sim. Mas assim, na grande maioria dos meros mortais que somos nós, que estamos trabalhando debaixo de um teto, que não estamos expostos ao sol, eu acho que é muito interessante a suplementação de vitamina D.
teve um estudo, assim, só para dar um gancho para isso, foi o COVID, na época do Covid, de 1.000 pacientes que deram entrada num hospital na Europa, agora não me recordo o lugar certo, mas enfim, eles dosaram todos os exames do paciente. A única coisa que eles viram na época do começo, né, do Covid, que eles queriam entender o que estava acontecendo, a única coisa que eles viram de diferente, que dava diferença, foi os pacientes que tinham dosagem de vitamina D mais alta, normalmente eram os pacientes oligoassintomáticos ou assintomáticos. Paciente, não que isso fosse uma regra, tá? Mas paciente com vitamina D muito baixa, normalmente eram os pacientes que evoluíam mal. Com o Covid. Então, De acordo assim, com esse estudo. De acordo com esse estudo. Então, assim, Sim. eu acho que é muito interessante, não só por causa disso. Hoje tem assim, a vitamina D em doses maiores, já tem estudo para prevenção de câncer, para vários outros temas que, se eu entrar aqui, eu não paro de falar, entendeu? Lembrando que de forma monitorada. Monitorada, Isso aí é muito claro. importante, porque existe o caso de intoxicação certeza. por vitamina D, que é certeza. seríssimo, né? Então, E já que só a gente- deixando isso, que vai ficar gravado, né? Sim. E já que a gente está falando assim de suplementação, uma coisa que eu tenho feito muito, que eu estou vendo cada vez mais, hoje, assim, como a obesidade tem aumentado, a dislipidemia também é uma coisa muito comum, né? Alteração no colesterol, LDL alto, e a maioria dos cardiologistas, eles usam as estatinas, né? Para baixar o LDL. Então, assim, hoje a gente já sabe, assim, eu vejo muita gente não fazendo isso, tá? A gente tem uma substância no nosso corpo, que o nosso corpo produz, que chama coenzima Q10. E o que acontece? No uso da estatina, essa coenzima Q10 ela é depletada no nosso organismo. Ela diminui muito e acaba sendo prejudicial para o coração. A gente está tomando uma coisa para melhorar e está diminuindo uma que é muito diminuindo importante. um, tá piorando o outro. Exatamente. Então, assim, qual é o meu conselho hoje? E que isso eu já faço de prática para meus pacientes. Paciente que usa estatina, usar a coenzima Q10. Lógico, procurar seu médico, conversar com ele sobre isso, mas eu acho que é bem interessante essa suplementação também. Esses são os dois principais de suplemento. Um que eu acho importante para o paciente que está envelhecendo é o Whey Protein, que eu acho que, assim, todos os meus idosos que vão ao consultório eu passo Whey Protein. Eu acho que é isso, entendeu? E sobre o intestino, seu segundo cérebro, que a gente... se a gente for falar sobre isso, a gente vai ter que acabar entrando também um pouquinho nas questões dos probióticos, né? Você falou de ter uma boa probiota, né? Sim, mas assim, cara, essa questão do intestino é complexa, porque na realidade o intestino em si, cara, ele tem mais bactéria do que o nosso corpo tem de célula. Então, assim, muitas pessoas até brincam, falam, será que o intestino está dentro da gente ou será que é a gente que está dentro do intestino? E assim, isso começa lá atrás, né, cara? Hoje a gente sabe que a gente começa a adquirir as bactérias boas, positivas, na hora do canal do parto, quando a gente nasce, e quando a gente começa a ter o aleitamento materno na nossa mãe. Só que hoje, cara, nenhuma criança nasce de parto normal e nenhuma amamenta quase. Então, assim, será que isso tem relação com a quantidade de crianças ansiosas hoje, que tem aumentado bastante o número? E daí vai. Ao longo da vida, com a alimentação que a gente vai tendo, se a gente tem hábitos de alimento ruim, a gente vai acabando destruindo a nossa flora bacteriana, e isso é um gatilho para várias doenças. Criança que toma muito antibiótico. O antibiótico é totalmente ruim e lesivo para a flora bacteriana. Então, assim, uma maneira da gente ajustar isso, só que assim, não adianta a gente se encher seriam os probióticos, as fibras, enfim. Só que também não adianta a gente se encher de suplemento, de probiótico, de fibra e fazer uma alimentação ruim. Então, se a gente equilibrar a nossa alimentação e fizer o uso do probiótico, de uma fibra, de uma alimentação rica em qualidade de comida, né? A gente consegue ter um resultado bom aí pro intestino da gente. Show. Bom, gente, amei receber vocês aqui. A gente estourou um pouquinho o tempo, né? Mas foi ótimo. Foi ótimo. Passou voando, cara. Com certeza a gente vai ter que Foi fazer um maravilhoso, novo gente. episódio pra gente falar mais sobre saúde, sobre alimentação, sobre vida saudável. Acho que isso é um tema que interessa a todos, né? E é isso, gente. Muito obrigado por vocês virem. Eu Pode falar. queria agradecer aqui em nome do Instituto Chambarelli, assim, o convite do Marcelo e da Ellen. É um prazer a gente estar aqui, entendeu? E o último, você deixa, pelo amor de redes sociais. Deus, deixa as redes sociais de vocês. Sim. Depois eu vou pedir para a Luísa colocar na tela também,
Mas deixem as redes sociais para o pessoal seguir vocês. O meu é @doutora, né, DRA Marcela Chambarelli, com 2 L's no final. O nosso é bem... o meu é Dr. Rodrigo Chambarelli, é @Dr. Rodrigo Chambarelli, e tem o do Instituto, né, que tá, assim, essa parte que a gente falou aqui tá mais dentro do Instituto, @Instituto Chambarelli de Saúde. É isso. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você achou desse vídeo. Se você gostou aqui do tema que a gente falou hoje, deixe suas dúvidas que eu mando lá para os doutores para eles responderem também depois para vocês. Pessoal, é isso e eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá!